Sou Sara e vou contar minha história. Uma história sobre traição, vingança e as consequências de querer justiça a qualquer custo. Mas antes de chegar ao ponto onde tudo desmoronou, preciso voltar ao início, quando eu ainda acreditava que minha vida era perfeita, ou pelo menos parecia ser. Tudo começou em uma tarde de verão, quando eu estava sentada na varanda de nossa casa com Daniel, meu marido. Estávamos brindando com vinho tinto, rindo de piadas bobas e planejando nosso futuro juntos. Para quem nos via de fora, éramos o casal perfeito. Eu era jornalista investigativa, conhecida por expor escândalos corporativos. Ele era empresário, dono de uma startup de tecnologia, prestes a receber milhões em investimentos. Nossa vida parecia saída de um comercial de margarina. Nosso apartamento era moderno, decorado com peças que escolhemos juntos durante nossas viagens. Tínhamos amigos que admiravam nosso relacionamento, e até mesmo desconhecidos nos paravam para dizer o quanto parecíamos felizes. Mas algo não estava certo. Eu sentia isso no ar, como uma sombra invisível pairando sobre nós. Nos últimos meses, Daniel havia se tornado distante. Ele passava horas no celular, fechava abas rapidamente quando eu entrava no escritório e saía frequentemente para reuniões importantes tarde da noite. No início, achei que fosse apenas estresse no trabalho, mas então vi algo que me deixou desconfortável. Um recibo de hotel escondido na pasta dele. Confrontei Daniel, mas ele negou tudo, dizendo que era apenas uma reserva para um cliente importante. Apesar de suas palavras tranquilizadoras, algo dentro de mim gritava que ele estava mentindo. Decidi investigar por conta própria. À medida que eu seguia pistas sutis, comecei a notar pequenos detalhes que antes me escapavam. Ele sempre tomava banho assim que chegava em casa à noite, como se quisesse apagar evidências. Seu perfume parecia diferente às vezes, como se ele estivesse usando outro. E aquele sorriso carinhoso que ele costumava me dar tinha desaparecido. Eu sabia que precisava descobrir a verdade, mas também tinha medo do que poderia encontrar. Ainda assim, não podia simplesmente ignorar o que estava acontecendo. Minha mente fervilhava com perguntas. Será que ele estava me traindo? Quem era essa pessoa misteriosa? E, mais importante, por quê? Comecei a observá-lo mais de perto. Notei que ele recebia mensagens no celular constantemente, mas sempre os apagava logo depois de ler. Certa vez, enquanto ele estava no banho, peguei seu telefone para verificar rapidamente. Ele tinha configurado uma senha, mas eu conhecia alguns dos seus padrões de digitação. Após algumas tentativas, consegui desbloquear o aparelho. Meu coração acelerou quando abri o aplicativo de mensagens. Havia conversas com várias pessoas, mas uma chamou minha atenção imediatamente. Uma troca de mensagens carinhosas com alguém chamado Ellie. Não havia fotos ou sobrenomes, mas o tom das mensagens era inconfundível. Mal posso esperar para te ver hoje à noite, dizia uma delas. Você é tudo para mim, dizia a outra. Senti como se o chão tivesse desabado sob meus pés. Quem era essa pessoa? Será que ela sabia que Daniel era casado? Minhas mãos tremiam enquanto eu colocava o celular de volta no lugar. Eu queria confrontá-lo, ali mesmo, mas sabia que precisava de mais provas antes de fazer qualquer acusação. Decidi seguir Daniel naquela noite. Ele disse que ia a uma reunião com investidores, mas algo em sua expressão me fez desconfiar. Esperei até ele sair e então peguei meu carro, mantendo uma distância segura. Ele dirigiu por cerca de 20 minutos até chegar a um restaurante chique nos arredores da cidade. Estacionei a alguns metros de distância e observei enquanto ele saía do carro e entrou no local. Esperei alguns minutos antes de entrar no restaurante, fingindo que estava ali para jantar sozinha. Quando entrei, meu coração paralisou. Vi Daniel sentado em uma mesa ao fundo, acompanhado de uma mulher. Ela estava de costas para mim, mas algo nela parecia familiar. Quando ela se virou ligeiramente para pegar o cardápio, reconheci seu rosto imediatamente. Era Laura, minha melhor amiga desde a infância. Fiquei paralisada, incapaz de processar o que estava vendo.
Como eles puderam fazer isso comigo? Laura, a pessoa em quem eu mais confiava no mundo, estava tendo um caso com meu marido. Senti uma mistura de raiva, tristeza e incredulidade. Voltei para o carro sem que eles me vissem, tentando entender como aquilo havia acontecido. Naquela noite mal consegui dormir. Minha mente estava inundada de perguntas. Por quanto tempo isso estava acontecendo? Eles estavam juntos quando fingiam ser meus amigos? E o pior de tudo, será que Daniel realmente me amava? No dia seguinte, decidi confrontar Laura. Encontrei-a em um café onde costumávamos nos encontrar. Quando ela me viu, sorriu como se nada tivesse acontecido. Mas eu não conseguia mais olhar para ela da mesma forma. Laura, precisamos conversar, eu disse, tentando manter a calma. Ela pareceu surpresa, mas concordou em me acompanhar até um canto mais reservado. Quando estávamos sozinhas, eu fui direto ao ponto. Eu sei sobre você e Daniel, eu disse, encarando-a nos olhos. Ela hesitou por um momento, mas então admitiu friamente. Disse que estava tendo um caso com ele há meses e que ele planejava pedir o divórcio para ficar com ela. Cada palavra dela era como uma facada no meu coração. Mas isso não foi o pior. Enquanto eu tentava lidar com essa traição, descobri algo ainda mais devastador. Vasculhando documentos no escritório de Daniel, encontrei provas de que ele usou informações confidenciais obtidas através das minhas investigações jornalísticas para fechar um acordo lucrativo para sua startup. Ele não só me traiu emocionalmente, como também profissionalmente. Eu me senti traída de todas as formas possíveis. Meu casamento, minha carreira, minha confiança, tudo desmoronava ao mesmo tempo. E então, decidi que eles pagariam por isso. Mas antes de agir, eu precisava pensar cuidadosamente. Sabia que qualquer movimento errado poderia me colocar em uma posição ainda pior. Eu precisava de um plano, algo que garantisse que ambos entendessem o peso do que haviam feito. Foi então que comecei a elaborar minha vingança. Durante dias, fiquei obcecada por detalhes. Revisava cada mensagem que encontrara no celular de Daniel, tentando entender o relacionamento deles. Laura, que sempre foi manipuladora, parecia estar no controle da situação. Ela mandava mensagens exigindo presentes caros e fazendo planos para o futuro, enquanto Daniel respondia com promessas vazias. Isso me fez perceber que talvez ele não estivesse tão apaixonado por ela quanto eu imaginava. Talvez ele só quisesse se livrar de mim. Essa ideia me corroeu por dentro. Eu queria confrontá-los diretamente, mas sabia que isso não resolveria nada. Precisava de algo maior, algo que os atingisse de maneira irreversível. Enquanto refletia sobre isso, lembrei-me de uma investigação que fiz anos atrás sobre uma empresa que trapaceava seus clientes. Na época, usei documentos internos para expô-la publicamente, destruindo sua reputação. Aquela experiência me ensinou o poder da exposição pública. Se eu pudesse fazer algo semelhante com Daniel e Laura, eles nunca mais teriam paz. Mas eu precisava de provas concretas. Comecei a vasculhar todos os documentos que Daniel guardava em casa e no escritório. Encontrei contratos, e-mails e até mesmo gravações de reuniões. Tudo indicava que ele havia usado informações privilegiadas para manipular acionistas e investidores. Isso seria suficiente para arruinar sua carreira. Ao mesmo tempo, decidi espionar Laura. Ela era mais vulnerável do que eu imaginava. Descobri que ela tinha dívidas enormes e estava usando Daniel para sustentar seu estilo de vida luxuoso. Também encontrei evidências de que ela já havia traído outros amigos no passado, embora sempre conseguisse esconder suas ações. Com essas informações em mãos, comecei a escrever um artigo detalhado, expondo as fraudes de Daniel e os segredos obscuros de Laura. Sabia que, ao publicá-lo, destruiria suas vidas para sempre. Mas será que eu estava pronta para isso? Será que a vingança valia o preço que eu estava prestes a pagar? Você acha que Sarah deveria continuar investigando? Ou será que ela está apenas sendo paranoica? Continue assistindo para descobrir o que realmente aconteceu. Depois de ver Daniel e Laura juntos naquele restaurante, minha vida desmoronou completamente. Eu sabia que precisava confrontá-la,
mas não estava preparada para o quão cruel ela seria. No dia seguinte, encontrei Laura em um café onde costumávamos nos encontrar. Era um lugar pequeno e acolhedor, com mesas de madeira rústica e cheiro de café recém-passado. Mas naquele momento, tudo parecia diferente. Até o ar parecia mais pesado. Quando entrei, ela estava sentada em nossa mesa habitual, folheando distraída uma revista. Ela sorriu ao me ver. Aquele mesmo sorriso caloroso que sempre me fez sentir segura. Mas agora, tudo o que eu conseguia ver era hipocrisia. Minhas mãos tremiam enquanto eu me aproximava, tentando manter a calma. Laura, precisamos conversar, eu disse, puxando a cadeira para me sentar à frente dela. Ela pareceu surpresa, mas logo seu rosto relaxou em uma expressão de indiferença. Claro, Sarah, o que foi? Ela perguntou, como se realmente não soubesse do que eu estava falando. Eu respirei fundo, tentando controlar a raiva que borbulhava dentro de mim. Eu sei sobre você e Daniel, falei, encarando-a diretamente nos tais olhos. Por um momento ela hesitou, mas então soltou uma risada curta e fria. Ah, Sarah, ela disse, balançando a cabeça. Você não faz ideia de como isso é complicado. Complicado? Eu mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Você está tendo um caso com meu marido, Laura. Como pode chamar isso de complicado? Ela suspirou, como se estivesse cansada de explicar algo óbvio. Escuta, eu não queria que isso acontecesse. Mas as coisas mudam. As pessoas mudam. Daniel, e eu, nós nos conectamos de um jeito que você nunca entendeu. Aquelas palavras foram como uma facada no meu coração. Não apenas porque ela estava admitindo a traição, mas porque ela estava sugerindo que eu era o problema. Que eu não era boa o suficiente para ele. Então é isso? Vocês vão ficar juntos agora? Ele vai pedir o divórcio por sua causa? Perguntei, minha voz tremendo de raiva e incredulidade. Laura não hesitou. Sim, Sarah, ele já decidiu. E eu não vou mentir para você. Estou apaixonada por ele. Aquela confissão me deixou sem ar. Eu não conseguia pensar direito. Tudo o que eu conhecia, tudo em que acreditava, estava sendo destruído naquela mesa de café. Mas o que mais me assustava era a frieza dela. Laura não parecia sentir nenhum remorso. Para ela, aquilo era apenas um jogo, e eu era a perdedora. Voltei para casa naquela noite completamente arrasada. Cada passo que eu dava parecia mais pesado do que o anterior. Quando cheguei, Daniel ainda não tinha voltado. Fiquei andando pela casa, observando cada detalhe como se fosse a última vez que eu os visse. As lembranças dos momentos felizes, nossos jantares, nossas viagens, nossas conversas, pareciam zombar de mim. Agora, tudo o que eu via eram mentiras. No escritório, comecei a vasculhar tudo o que podia. Sabia que precisava de provas concretas do que estava acontecendo. Encontrei contratos, e-mails e até mesmo gravações de reuniões. Tudo indicava que Daniel havia usado informações privilegiadas obtidas através das minhas investigações jornalísticas para manipular acionistas e investidores. Isso significava que ele não só me traiu emocionalmente, mas também profissionalmente. A cada documento que eu lia, a raiva crescia dentro de mim. Como ele pôde fazer isso comigo? Como ele pôde usar meu trabalho, minha carreira, para se beneficiar? Mas o golpe final veio quando descobri algo ainda mais devastador. Vasculhando os arquivos do computador de Daniel, encontrei mensagens antigas entre ele e Laura. Em uma delas, Laura mencionava planos para me isolar de nossos amigos em comum. Ela estava manipulando tudo desde o início, garantindo que ninguém estivesse do meu lado quando a verdade viesse à tona. Naquela noite, eu mal consegui dormir. Minha mente estava inundada de pensamentos. Eu queria confrontá-los, mas sabia que precisava ser estratégica. Precisava de um plano que garantisse que ambos entendessem o peso do que haviam feito. Comecei a refletir sobre o que eu sabia sobre eles. Laura era orgulhosa e adorava o luxo. Seu estilo de vida era sustentado por homens ricos, e eu sabia que ela não suportaria perder o conforto que Daniel lhe proporcionava.
Já Daniel era ambicioso e cuidadoso com sua reputação. Qualquer escândalo público poderia arruinar sua carreira. Foi então que comecei a elaborar minha vingança. Decidi escrever um artigo expondo as fraudes de Daniel e os segredos obscuros de Laura. Usaria todas as provas que encontrei para destruir suas vidas publicamente. Mas sabia que precisava agir com cautela. Um movimento errado e eu poderia acabar, presa ou processada. Nos dias seguintes, passei horas revisando cada detalhe. Reli documentos, organizei evidências e escrevi um rascunho meticuloso. Meu objetivo era claro: expor a verdade e garantir que ambos pagassem pelo que fizeram. Mas, enquanto trabalhava nisso, comecei a perceber o quanto minha obsessão pela vingança estava consumindo minha sanidade. Eu mal comia ou dormia, e meus pesadelos eram constantes. Sonhava com Laura e Daniel rindo de mim, como se eu fosse invisível. Acordava suando frio, questionando se valia a pena seguir em frente. Mesmo assim, eu sabia que não podia parar. A traição deles havia me destruído, e eu precisava recuperar algum senso de controle. Talvez, pensei, a vingança fosse a única maneira de fazer isso. Finalmente terminei o artigo. Era detalhado, implacável e irrefutável. Nele, expus todas as fraudes cometidas por Daniel, incluindo como ele usou minhas investigações para manipular acionistas. Também revelei os segredos de Laura, incluindo suas dívidas enormes e seu histórico de traições. Sabia que, ao publicá-lo, destruiria suas vidas para sempre. Mas antes de enviar o artigo, fiz uma pausa. Olhei para o espelho e vi o reflexo de uma mulher que mal reconheci. Eu estava magra, com olheiras profundas e uma expressão endurecida. Aquela era a Sara que sobrou depois de tudo o que aconteceu. Perguntei-me se essa era realmente a pessoa que eu queria ser. No entanto, não havia volta agora. Eu já tinha decidido seguir em frente, custasse o que custasse. Será que Sara está pronta para levar sua vingança adiante? Ou será que ela vai hesitar no último momento? Continue assistindo para descobrir o próximo passo dessa história chocante. Eu sabia que estava prestes a cruzar uma linha da qual não haveria volta. Mas naquele momento, isso parecia irrelevante. Minha vida já estava em ruínas. O que mais poderiam me tirar? Eu tinha perdido meu casamento, minha confiança e até minha autoestima. A única coisa que me restava era a certeza de que Daniel e Laura precisavam pagar pelo que fizeram, e eu estava disposta a fazer qualquer coisa para garantir que isso acontecesse. Com o artigo pronto, comecei a planejar cuidadosamente como iria publicá-lo. Sabia que precisava atingi-los onde mais doía, a reputação. Para Daniel, isso significava arruinar sua carreira empresarial. Para Laura, significava expor seu estilo de vida sustentado por homens ricos e suas traições passadas. Cada detalhe importava, e eu queria que o impacto fosse devastador. Antes de enviar o artigo para os jornais, decidi testar as águas. Postei algumas capturas de tela das conversas entre Daniel e Laura nas redes sociais, usando um perfil anônimo. Não demorou muito para que as mensagens viralizassem. Amigos em comum começaram a compartilhar os prints, e logo o nome deles estava em todos os lugares. Pude sentir o caos se espalhando, mesmo sem ver diretamente. Mas isso foi apenas o começo. No dia seguinte, enviei cópias do artigo completo para os maiores jornais e blogs de negócios do país. Incluí todas as provas que havia coletado: contratos, e-mails, gravações e documentos financeiros. Sabia que, assim que aquilo fosse publicado, seria impossível para eles esconderem a verdade. Enquanto esperava pelas publicações, comecei a notar pequenas mudanças ao meu redor. Daniel parou de sair de casa tanto quanto antes. Ele parecia nervoso e distraído, evitando meus olhos sempre que estávamos no mesmo ambiente. Laura também desapareceu de cena. Ela cancelou compromissos sociais e deixou de responder às mensagens dos amigos. Era como se ambos estivessem encolhendo, tentando se esconder do mundo. Mas eu não sentia satisfação. Em vez disso, uma estranha sensação de vazio começou a tomar conta de mim. Eu havia conseguido o que queria, expor a verdade, mas,
De alguma forma, isso não parecia suficiente. Comecei a me perguntar se a vingança realmente valia o preço que eu estava pagando. Os dias seguintes foram um turbilhão de eventos. O artigo explodiu na mídia, causando um escândalo nacional. Jornalistas de todo o país ligavam para mim, pedindo entrevistas e mais informações. Daniel foi acusado formalmente de fraude corporativa e sua startup rapidamente entrou em colapso. Investidores retiraram seus fundos, funcionários foram demitidos e ele se tornou alvo de investigações criminais. Laura, por outro lado, foi humilhada publicamente. Fotos antigas dela com outros homens começaram a circular online, expondo seu histórico de manipulação. Ela cortou relações com todos ao seu redor e desapareceu completamente da cidade. A princípio, fiquei satisfeita com o resultado. Finalmente, eles haviam recebido o que mereciam. Mas, conforme os dias passavam, percebi que algo dentro de mim continuava ferido. Eu me via constantemente pensando sobre o que havia feito. Será que eu tinha ido longe demais? Será que a vingança realmente trouxe justiça? Minhas noites eram repletas de pesadelos. Sonhava com Daniel e Laura, mas não como inimigos, como vítimas. Via Laura chorando sozinha em um quarto escuro, cercada por contas que não conseguia pagar. Via Daniel sendo levado por policiais, com o rosto cheio de vergonha e arrependimento. Acordava suando frio, questionando se havia cometido um erro terrível. Durante o dia, tentava me convencer de que fizera a coisa certa. Afinal, eles haviam me traído de maneiras inimagináveis. Daniel usou minhas próprias investigações contra mim, colocando minha carreira em risco. Laura, minha melhor amiga, jogou tudo, fora por dinheiro e status. Eles mereciam ser expostos, certo? Mas por mais que eu tentasse justificar meus atos, não conseguia ignorar a culpa que crescia dentro de mim. Comecei a evitar as pessoas próximas, temendo que elas descobrissem o que eu havia feito. Meus colegas de trabalho notaram que eu estava diferente, mais distante, mais sombria. Até mesmo meus vizinhos pareciam me olhar com desconfiança. Eu me sentia isolada, como se tivesse me tornado uma estranha para o mundo. Foi então que recebi um telefonema inesperado. Era um repórter de um grande jornal perguntando se eu estaria disposta a dar uma entrevista sobre o caso. Ele disse que muitas pessoas estavam interessadas em saber quem havia exposto Daniel e Laura. Eu hesitei por um momento, mas decidi aceitar. Talvez, pensei, essa fosse minha chance de recuperar algum controle sobre a situação. Na entrevista, falei abertamente sobre o que havia descoberto e como havia reunido as provas. Expliquei que minha motivação era buscar justiça, não apenas para mim, mas para todos os outros que haviam sido enganados por eles. Usei palavras cuidadosamente, escolhidas, tentando parecer forte e determinada. Mas, por dentro, eu estava tremendo. Sabia que, ao revelar meu envolvimento, estava me expondo a julgamentos e críticas. A entrevista foi ao ar no dia seguinte e o impacto foi imediato. As pessoas se dividiram entre aqueles que me apoiavam e aqueles que me criticavam. Alguns diziam que eu era uma heroína, alguém que teve coragem de enfrentar os poderosos. Outros me chamavam de vingativa e cruel, argumentando que eu havia destruído vidas sem pensar nas consequências. As críticas começaram a me afetar profundamente. Eu lia os comentários online, tentando entender como as pessoas podiam me ver de maneira tão negativa. Muitos diziam que eu havia ultrapassado os limites éticos, usando informações obtidas de maneira questionável para atacar pessoas. Outros sugeriam que eu era tão manipuladora quanto Laura. Cada palavra era como uma facada no meu coração. Comecei a me perguntar se havia sacrificado minha própria moralidade em busca de vingança. Será que eu tinha me tornado igual a eles? Essa ideia me assustava mais do que qualquer outra coisa. Ao mesmo tempo, percebi que minha carreira estava em perigo. Fui demitida do jornal onde trabalhava, acusada de violar a ética profissional ao divulgar informações pessoais sem consentimento. Perdi projetos futuros e oportunidades de trabalho. Meus colegas começaram a me evitar, como se eu fosse contagiosa. Tudo o que eu havia construído ao longo dos anos estava desmoronando diante dos meus olhos. E ainda assim, eu não conseguia parar de pensar em Daniel e Laura. Onde eles estavam agora? Como estavam lidando com tudo isso?
Parte de mim queria encontrá-los, confrontá-los novamente, talvez até pedir desculpas. Mas outra parte de mim sabia que isso era impossível. Eu havia ido longe demais para voltar atrás. Decidi que precisava dar um passo atrás e refletir sobre o que realmente importava. Comecei a passar mais tempo sozinha, caminhando pela cidade ou sentada em parques tranquilos. Observava as pessoas ao meu redor, tentando encontrar algum sentido no caos que havia criado. Pela primeira vez em meses, permiti-me sentir a dor que havia reprimido por tanto tempo. Chorei pelos sonhos que perdi, pelas amizades que destruí e pela pessoa que eu costumava ser. No final, percebi que a vingança não traz felicidade. Ela pode proporcionar uma sensação momentânea de justiça, mas o custo emocional é alto demais. Eu havia destruído Daniel e Laura, mas também havia destruído a mim mesma no processo. Será que Sarah vai conseguir superar o peso de suas escolhas? Ou será que a culpa vai consumi-la para sempre? Continue assistindo para descobrir o desfecho dessa história emocionante. Depois de tudo o que aconteceu, percebi que precisava tomar uma decisão. Continuar vivendo na sombra da vingança ou tentar reconstruir minha vida. A escolha não foi fácil. Cada vez que eu pensava em seguir em frente, flashes do passado me assombravam. As mensagens de Daniel e Laura, os documentos que encontrei, o momento em que decidi pressionar enviar no artigo que mudou tudo. Mas eu sabia que ficar paralisada pelo remorso não me levaria a lugar nenhum. Comecei a me distanciar da cidade onde tudo aconteceu. Não podia mais caminhar pelas ruas sem me lembrar dos momentos felizes que haviam se transformado em cinzas. Cada esquina parecia sussurrar segredos que eu queria esquecer. Decidi que era hora de recomeçar, mesmo que isso significasse deixar para trás tudo o que eu conhecia. Mudei-me para uma pequena cidade à beira-mar, longe do caos urbano. Lá, o tempo parecia mais lento, como se o mundo tivesse parado para respirar. Aluguei uma casa simples com vista para o oceano, onde passava horas sentada na varanda observando as ondas quebrarem contra as pedras. Havia algo tranquilizador no som constante do mar, como se ele estivesse me dizendo que, por mais turbulenta que fosse a vida, sempre haveria calmaria depois da tempestade. Mas recomeçar não era tão simples quanto mudar de lugar. Meu coração ainda estava cheio de cicatrizes, e minha mente continuava voltando ao ponto onde tudo deu errado. Eu me perguntava constantemente se havia tomado a decisão certa ao expor Daniel e Laura. Será que a justiça que busquei valia o preço que paguei? Ou será que eu havia apenas perpetuado o ciclo de dor e destruição? Para tentar encontrar respostas, comecei a escrever. Não eram artigos jornalísticos ou exposições bombásticas. Eram reflexões pessoais, um diário íntimo, onde eu colocava todos os meus pensamentos e emoções. Escrever se tornou minha terapia, uma maneira de organizar o caos dentro de mim. Em algumas páginas, eu expressava raiva e frustração, em outras, tristeza e arrependimento. Às vezes, até encontrava breves momentos de esperança. Aos poucos, comecei a perceber que a culpa que carregava não era apenas pela vingança que executei, mas também pela forma como permiti que a traição definisse quem eu era. Por meses, eu me vi como uma vítima, alguém que havia sido injustiçada e precisava retaliar. Mas agora, com a distância emocional proporcionada pelo tempo e pelo espaço, percebi que essa narrativa era limitada. Eu não era apenas uma mulher traída. Eu era alguém que tinha o poder de escolher como reagir ao sofrimento. Essa epifania me ajudou a dar um passo importante: perdoar. Não porque Daniel e Laura merecessem perdão. Eles haviam cometido erros graves e irreparáveis, mas porque eu precisava me libertar do peso que carregava. Perdoar não era esquecer ou justificar suas ações. Era aceitar que eu não podia mudar o passado, mas podia escolher como lidar com ele. Decidi que era hora de olhar para o futuro. Comecei a procurar novas oportunidades de trabalho, algo que me permitisse usar minhas habilidades de jornalista sem comprometer minha ética. Encontrei um emprego em um pequeno jornal local, cobrindo eventos comunitários e histórias humanas. Era um contraste drástico com a investigação corporativa, intensa que eu fazia antes,
mas me trouxe uma sensação de propósito renovado. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava contribuindo para algo positivo. Também fiz novas amizades. No início, fui cautelosa, com medo de confiar novamente nas pessoas. Mas aos poucos, aprendi a abrir meu coração. Conheci Clara, uma fotógrafa freelancer que compartilhava minha paixão por contar histórias. Passamos tardes inteiras conversando sobre nossas experiências e sonhos, e ela me ajudou a ver o lado bom da vida novamente. Ela nunca julgou meu passado, apenas me incentivou a seguir em frente. Mesmo assim, alguns fantasmas permaneciam. Certa noite, enquanto navegava na internet, deparei-me com uma notícia sobre Daniel. Ele havia declarado falência oficialmente e estava enfrentando processos judiciais por fraude. Fotos mostravam-no visivelmente abatido, cercado por advogados em um tribunal. Senti uma pontada de pena, mas também alívio por saber que a verdade finalmente veio à tona. Laura, por outro lado, desapareceu completamente do radar. Ninguém sabia onde ela estava ou o que havia acontecido com ela. Parte de mim queria encontrá-la, talvez até confrontá-la novamente. Mas outra parte sabia que isso não resolveria nada. Ela era apenas um capítulo fechado da minha vida. E eu precisava focar no presente. Com o tempo, aprendi que a verdadeira força não está em retaliar, mas em seguir em frente apesar das feridas. Hoje, sou uma versão diferente de mim mesma. Mais resiliente, mais consciente e, acima de tudo, mais humana. Ainda tenho dias difíceis, mas eles são menos frequentes. E quando a tristeza bate, lembro-me do som das ondas do mar e do quão longe já cheguei. Essa história foi inspirada em relatos do Reddit. Embora não possamos confirmar sua autenticidade, ela serve como um lembrete poderoso sobre os limites da vingança e as consequências de nossas escolhas. Se você gostou dessa história, demonstre seu apoio ao canal se inscrevendo e deixando um comentário. Até a próxima!